Olá, sejam bem-vindos à IA Diesel. Na videoaula de hoje nós iremos demonstrar o procedimento de reparação de injetores densos, começando com a linha de injetores pesados. Temos aqui como exemplo um injetor denso, aplicação John Deere. Faremos primeiramente um teste no injetor para diagnóstico de eventuais problemas e a partir do momento do diagnóstico determinaremos qual será a reparação necessária para esse injetor. Para isso, faremos a instalação do injetor no equipamento. Uma instalação muito simples. Os principais problemas estão relacionados a fugas no injetor, fugas que aumentam o volume de retorno e, consequentemente, afetam o desempenho do sistema de alta pressão. Então vamos lá, primeiramente instalação do injetor no equipamento e verificação das condições atuais do injetor, ok? Nós já deixamos a máquina previamente preparada para a validação desse modelo de injetor. Lembrando que é um injetor denso. Aplicação equipamentos John Deere. Nessa máquina nós já faremos a verificação de resistência e indutância do injetor no momento do teste, dispensando a utilização de um multímetro para isso. Muito bem. Injetores densos. Final da aplicação, final do código 648. Faremos todos os testes. Porém, a máquina está preparada para, caso encontre alguma falha no injetor, ela aborta o teste, porque afinal de contas, se tivermos falhas, não existe o porquê de fazermos o teste completo. Vamos lá? Primeiramente, teste da resistência e teste de indutância. Ambos perfeitamente dentro da tolerância estabelecida pelo equipamento. Agora faremos o teste de plena carga. O teste tem uma duração de aproximadamente 2 minutos. Durante o período de estabilização do injetor, é feita uma leitura do volume de combustível injetado e do volume de retorno. O volume de retorno máximo seria 60 milímetros por minuto e nós temos nesse momento 65 e aumentando em função da variação de temperatura do injetor. Obviamente, o injetor está aquecendo e o aquecimento provoca o aumento no volume de retorno.
Após esse período de estabilização, a célula de medição começa a avaliar o volume de combustível injetado. Muito bem, a máquina interrompeu automaticamente o teste em função de nós termos encontrado problemas no injetor. O problema é o volume de combustível acima da tabela, o máximo seria 50,70 e nós temos 55,55, está o volume de injeção acima da tabela, e o volume de retorno máximo 60, temos 89. Ou seja, avaria no injetor. Não adianta nós, neste momento, nos preocuparmos com a reparação ou a calibração do volume injetado, visto que o principal problema no injetor é o volume de retorno alterado. Então, a partir desse momento, nós iremos identificar qual o item, qual o componente ou quais os componentes desse injetor precisam ser substituídos para que nós possamos realizar a correção dessa alteração no volume de retorno. Para isso, eu vou selecionar o teste manual da máquina e dentro desse teste manual nós faremos o teste apenas de retorno, o teste de estanquidade do injetor. Isso para que a gente possa fazer uma comparação, principalmente para os próximos procedimentos que nós formos realizar. Esse é um teste onde o injetor não recebe ativação elétrica, ele não recebe pulso, apenas recebe uma pressão, nesse teste uma pressão de 1400 bar, onde o equipamento verifica qual o volume de retorno. Tolerância máxima seria 31,7. Ok? O volume de retorno máximo 31,7, temos 70,8. Vamos realizar agora alguns procedimentos para a detecção de qual item ou quais itens deveremos substituir nesse injetor. Primeiramente, removemos novamente o injetor do equipamento e nós faremos uma alteração na montagem do injetor. E essa alteração consiste na alteração no posicionamento do bico injetor. Vamos preparar o injetor para isso, para esse procedimento, que valida se o problema encontrado nesse injetor está relacionado com uma falha no bico injetor. Esse procedimento de imobilização do bico evita o rompimento dos pinos guia. É um procedimento bastante importante no momento da desmontagem. Bom,
Nesse momento, eu vou remover o bico injetor e, na sequência, eu vou remover apenas um dos pinos guia. Muito bem, sem o pino guia, nós temos condições de realizar a montagem do bico injetor na posição contrária. O que isso significa? Significa que a alta pressão, os 1400 bar que a gente vai utilizar lá no equipamento para fazer o teste de estanquidade, não terá condições de chegar até o bico injetor. Ou seja, se aquele problema que nós estávamos encontrando de volume de retorno acima da tabela, ele desaparecer durante a execução do teste com o bico montado fora de posição, significa que o problema no injetor é apenas o bico, basta substituirmos o injetor, calibrarmos e realizarmos um procedimento de limpeza que com certeza o injetor ficará trabalhando em condições normais. Caso contrário, a gente continua no procedimento diagnóstico até interpretar ou encontrar qual componente está avariado nesse injetor. Vamos aplicar um torque no bico, torque de 60 newtons. Vamos instalar o injetor novamente no equipamento e determinar se o problema que nós estávamos encontrando é bico injetor ou não. Bom, no teste do injetor, nós estávamos encontrando um volume de retorno de 70,8, sendo que o máximo é 31,7. Vamos verificar agora qual o volume de retorno com o injetor montado com o bico fora de posição. Para validarmos que o problema é apenas o bico injetor, o volume de retorno precisa ficar inferior a 31,7. Apenas o teste de estanquidade novamente. Muito bem, ao final do teste, o volume de retorno que no primeiro passo estava com 70,8, ele diminuiu, ele caiu para 32,3. Está imediatamente acima da tabela, demonstrando que nós ainda temos
problemas no injetor. Óbvio, só o bico injetor corresponde com aproximadamente 40 ml de volume de retorno, ou seja, nós somos obrigados a substituir o bico. Mesmo assim, para garantir que a reparação será adequada, ainda precisamos verificar problemas relacionados à válvula de controle ou bastão. A válvula a gente vai remover do injetor, realizar uma análise visual no microscópio, comparando uma imagem de uma válvula nova com a válvula que a gente vai remover. Caso a gente encontre nessa análise visual problemas de cavitação ou erosão no assentamento da válvula, obviamente faremos a substituição. E o principal é que a gente tem condições de também realizar um teste de carcaça, verificando se esse problema que nós estamos encontrando, se é devido a desgaste no corpo do injetor ou desgaste no bastão. Para isso, vamos novamente remover o injetor do equipamento, fazer uma alteração na configuração de montagem para verificação se o problema é bastão ou não. O problema é referente a esse 32.3 que nós estamos encontrando. Vamos lá, vamos preparar o injetor agora para o próximo procedimento de teste, que é validação de válvula e bastão. Já sabemos que teremos que substituir o bico injetor, porém, mesmo assim, o injetor ainda não está perfeito. Consequentemente, será necessário a verificação e substituição de outros itens. Bom, o bico injetor, ele nessa nova etapa de teste, ele vai continuar invertido. Lembrando que nós montamos o injetor sem um dos pinos guias, justamente para que fosse possível a montagem do bico injetor fora de posição. Agora nós faremos a remoção da bobina. Vamos também remover o induzido. E a porca de fixação da válvula. Essa porca de fixação da ferramenta, ela deve ser ajustada até o final, porém, depois alivia pelo menos um quarto de volta para permitir o movimento da ferramenta. Faremos agora a remoção da válvula. Removemos a porca. Removemos a válvula também. A análise da válvula consiste, como eu já havia mencionado, análise visual no microscópio. Faremos então uma análise visual na válvula para verificação de possível desgaste, assim como você pode comparar nas imagens que estão aparecendo agora aí no seu vídeo. Após essa verificação, nós já teríamos condições de determinar se aquele volume de retorno que está fora da tabela, se é de responsabilidade da válvula ou não, mediante a comparação. Mesmo assim, nós iremos utilizar esse dispositivo agora no lugar da porca de fixação da válvula, justamente para quê? Esse dispositivo nada mais é do que um tampão. Esse tampão tem como finalidade bloquear a saída de combustível da válvula de controle, para que nós possamos verificar se, uma vez que o combustível entra na carcaça do injetor, entra no corpo do injetor, no bico injetor ele não consegue chegar, afinal de contas o bico está montado fora de posição. O tampão impede a saída do combustível da válvula de controle. Nesse procedimento, então, a gente vai verificar se a pressão que está sendo aplicada apenas na câmara de controle entre a válvula, bastão e corpo do injetor, se nós encontramos fugas por aí. Ou seja,
Se nesse procedimento nós encontrarmos fugas, assim como a gente acabou de encontrar no equipamento 32.8 aproximadamente, significa que é necessário a substituição do bastão desse injetor para garantir o seu perfeito funcionamento. Para isso, nós vamos aplicar um torque nesse tampão, um torque de 60 newtons. Muito bem, torque aplicado. Mais uma vez, injetor para o equipamento para verificação de uma eventual falha entre bastão e carcaça. Esse é um procedimento importantíssimo, afinal de contas, de nada adianta nós substituirmos bico e válvula se o problema for um problema de bastão e carcaça. Esse equipamento tem um procedimento de segurança que impede funcionamento caso o injetor esteja desconectado. Então, apenas para que o teste possa ser executado, eu estou montando uma bobina, a bobina do injetor, apenas para que o equipamento faça a leitura da resistência e consiga executar o procedimento de teste que a gente vai realizar. Mais uma vez, teste de estanquidade. Lembrando, no primeiro teste, injetor completamente montado, nós tínhamos 70.8. Invertemos o bico, caiu para 32.3, determinando que boa parte do problema se dá a questão de desgaste no bico. Iremos realizar a substituição. Agora, após a análise visual da válvula, estamos fazendo um novo procedimento de diagnóstico para verificação de problemas no bastão. Bom, se nós encontrarmos um valor próximo a 32.3, significa que todo esse vazamento se dá em função de um problema de bastão. Se o valor cair de 32.3, por exemplo, para um valor entre 10 e 20, significa que esse volume de retorno era em função de desgaste na válvula de controle. Vamos lá. Muito bem, após a conclusão do teste, 33, ou seja, esse injetor, especificamente esse que nós estamos realizando o procedimento de reparação, ele tem um desgaste no corpo e nós precisamos realizar também a substituição do bastão. Com isso, a gente finaliza o procedimento de diagnóstico do injetor e o diagnóstico é substituição do bico, substituição do bastão e a análise visual da válvula comprova que é uma válvula que está operativa, então nós temos a opção de montar com a válvula original desse injetor. Caso contrário, seria necessária a substituição dos 3 principais componentes que compõem o funcionamento desse modelo de injetor.
Vamos finalizar agora o procedimento de desmontagem do injetor. Já temos perfeita noção de quais equipamentos ou quais componentes devemos substituir. Vou utilizar mais uma vez o dispositivo para imobilizar o bico, afinal de contas, nós não queremos correr o risco de quebra do pino guia. Muito bem, com isso nós finalizamos o procedimento de desmontagem do injetor. Vamos remover o bastão para finalizar. E como foi possível observar, nós temos um problema de bastão onde será necessária a sua substituição. Ok?